Conta pra gente como é que foi esse teu cliente, do que se tratava, esse cliente, ele me procurou porque ele estava comprando uma chácara numa região rural aqui da região metropolitana de Curitiba, né? Ele ia investir um determinado valor, não era um valor muito alto, mas para ele, uma pessoa física, era toda a reserva que ele tinha, o sonho dele é comprar uma chacrinha para passar a aposentadoria. E ele me contratou justamente para fazer análise de gestão de risco. Doutor, é seguro esse negócio? E se veja, quem está vendendo é uma empresa que aparentemente parece ser uma empresa imobiliária, séria, dá aquela sensação para o comprador que o negócio é seguro, né? E fazendo análise, análise do caso, primeiro eu fiz a proposta de honorários baseado naquela aula de estratégia de honorários. A gente tem que se valorizar, não adianta, tem que saber dizer não para o cliente, acho que isso é importante, não só para advogados iniciantes, como advogados que até estão um certo tempo na praça, tem essa dificuldade de dizer não. Às vezes é melhor você perder o cliente. E pela experiência que eu tenho de advocacia, o cliente que paga pouco é o que mais dá problema, ou que não quer pagar, né? Então você faz a proposta de honorários. Fiz a proposta de honorários, dei segurança de que tinha os elementos já necessários para dar segurança na compra, e ele contratou. No método que eu aprendi na aula ali de gestão de riscos, eu fiz o parecer jurídico, fiz as pesquisas de certidões negativas, as pesquisas de feito ajuizados, né, e constatei uma série de processos, né, que não chegavam a comprometer imediatamente o negócio. Mas, naquele critério que o professor bem colocou e foi fundamental para a minha análise do parecer jurídico, que inclusive os colegas que eventualmente quiserem lá acessar no Pergunta ao Professor, eu risquei, né, os nomes, os valores, e serve talvez como um parâmetro. Eu usei aquela metodologia do professor do cliente conservador, moderado e arrojado. Por que isso é importante? Porque você deixa a escolha na mão do cliente, né? Então, não é eu, advogado, que vou dizer, não, compra ou não compra. Eu vou dizer, olha, se você é um cliente conservador, o risco aqui é alto, ou é médio, ou é baixo. Se você é um cliente arrojado, que quer ganhar dinheiro, porque, pessoal, para ganhar dinheiro na área de imobiliário, você tem que comprar imóveis que têm algum problema. O imóvel que não tem problema nenhum, ele vai ser mais caro. Mas o cliente conservador não quer perder, ele prefere pagar um pouco mais caro, que é justamente essa segurança. Isso que eu consegui pegar da aula de gestão ali, de estratégia de honorários, né? E apliquei imediatamente nesse parecer. E ele ficou seguro de pagar os honorários e dizer, não vou comprar, porque eu não quero correr risco. Então, é legal essa satisfação de você cobrar bem os honorários, o cliente pagar satisfeito. Isso não tem preço, né? E a gente tem que valorizar, claro, o nosso trabalho do advogado, mas isso também não é uma coisa que a gente consegue fazer artificialmente. Então, olha só, tu pegou e relatou agora, né? Não, eu soube valorizar o meu trabalho e expliquei para ele, eu vou fazer uma análise de risco, né? E tu não te comprometeu de dizer compra ou não compra. Por quê? Porque tu já sabia todo o trajeto que tu ia fazer, a documentação que tu ia avaliar, e que a resposta nunca seria uma resposta sim ou não, né? Que a resposta seria baseada em critérios, né? Então, olha só, como é que a gente vai conseguir, então eu disse, né, não tem como a gente se valorizar artificialmente, né? Por que eu disse isso? Porque, na verdade, tu só vai conseguir valorizar um trabalho que tu vai efetivar se tu sabe todo o trabalho que tu vai fazer. Ou seja, se tu conhece o trabalho que tu vai fazer, se tu sabe o que tu vai fazer. Porque daí, o que acontece conosco, advogados, que é muito ruim, né, via de regra. O cara se senta na tua frente, ele te conta um caso e tu não sabe o que vai acontecer. Tu não sabe quanto tempo vai levar, tu não sabe o que tu vai ter que fazer, quanto de trabalho vai dar. Então, na verdade, quando o advogado está avaliando e oferecendo um orçamento para esse trabalho, ele está dando um chute, porque ele não conhece a área, né? Por isso que é importante fazer esse tipo, né, que nem tu fizeste, né, esse estudo nichado, né? Não, olha, eu mergulhei na construção civil, fiz o curso, entendi a área, peguei lá as ferramentas que estão à minha disposição, então agora eu conheço. Aí o cara sentou contigo, tu sentiu muita diferença, claro, dá para ver no teu relato, né? Tu sentiu total diferença. Tu te sentiu seguro, tu soube cobrar, tu sabia o que tu tinha que dizer e tu sabia o que tu ia entregar pro cara. E o sujeito também identificou essa segurança na tua fala e, não, eu quero, é isso que eu quero mesmo, né? Tanto que daí vai no final, e aí eu achei muito bacana esse desfecho também, porque daí tu vai dizer o seguinte,
olha, o desfecho foi até interessante, porque talvez tenha sido a primeira vez que tenha feito isso, né, Jefferson? Eu disse para ele, olha, provavelmente se tu é conservador, tu não vai querer comprar. Se o teu perfil for um perfil arrojado, ou seja, o cara que gosta de, não se importa de correr risco, e não tem problema, cada pessoa é de um jeito, a gente tem que respeitar o cliente, né? A gente não tem que impor o nosso jeito para o cliente. Então, daqui a pouco eu sou conservador nos meus negócios, mas o meu cliente é arrojado. Então, eu vou enxergar com o olhar dele o negócio, né? Aí você simplesmente foi lá e disse, olha, tá aqui, ó, a resposta é essa. Não é impossível tu fazer essa compra, dá para fazer essa compra, mas existe esse risco. Quer correr? Aí o cliente diz, não, eu sou conservador, doutor. Então tudo bem, então você não deve comprar, se você é conservador, né, não adquira. Ele disse, não, é verdade, muito obrigado. E aí você é agradecido, né, seu feliz, não é verdade? Exato. E via de regra, exato, quando a gente não tem essa segurança do que vai fazer, o que aconteceria? Alguns colegas, nessa situação que o Jefferson fez, e por isso foi muito interessante esse caso dele, alguns colegas que não dominam, não entendem essa lógica, não tem um método de trabalho, né? O cara atenderia esse cliente e na saída ele ia ficar até constrangido de cobrar. Ah, não deu certo o negócio, será que eu posso cobrar? É ou não é? Então, quer dizer, tu ia ter perdido exatamente tempo, tu ia ter estudado o caso e no final tu nem ia saber se tu podia cobrar ou não. Por que as pessoas vão numa consulta médica de 15 minutos, muitas vezes, né? Quem já não foi numa consulta médica e ficou 15 minutos com o médico? E paga, nunca cogita de não pagar. Nunca pensa assim, ah, foi só uma opinião, né? Por que o sujeito nunca pensa que foi só uma opinião? Porque o médico, ele tem no automático dele, eles desenvolveram isso no trabalho deles, que é aquele bloquinho branquinho, né? Que ele prescreve alguma coisa. Então, só dele pegar e te prescrever uma aspirina, tu já sabe que tu vai ter que sair daí, tu vai pagar, né, a consulta dele. Então, vejam só... Já não pagou antes. Já pagou antes de entrar, né? É verdade. Eles não têm essa lógica, não corre nenhum risco, né? Então, então tu vê, e é um trabalho, né, uma prestação de serviço proporcional à nossa, porque é um prestador de serviço que tem um conhecimento técnico, vai dar informações para a pessoa e não está comprometido com o resultado, né? Porque essa é uma característica também do nosso trabalho, né? A gente não entrega alguma coisa, porque nós não temos nada para entregar, a gente é um facilitador. O médico é a mesma coisa, ele vai dizer, olha, isso aqui é o caminho provável para a tua cura, mas não quer dizer que a pessoa vai ser curada, né? E nem por isso deixa de remunerar o médico. Então, em primeiro lugar, tá, valorizei meu trabalho. Segundo lugar, quem é a pessoa que eu estou atendendo, né? E quem é o oponente dessa pessoa que está lá do outro lado. Isso é muito importante para o advogado, né? Na hora de fixar tanto os honorários, né, quanto de fazer um bom atendimento, fazer um encaminhamento que seja proporcional, né, organizado, adequado, coerente com os problemas daquela pessoa. Então, para eu ter essa coerência, eu tenho que também necessariamente passar por esse segundo aspecto, isso tem que estar dentro, já no automático da minha mente, né? Que eu tenho que identificar o perfil do cliente. Então, que nem o Jefferson disse, eu identifiquei que o meu cliente era conservador porque ele queria a matrícula. Isso é um excelente nuance, né? Então, quer dizer, se o cara faz questão de ter a matrícula, sim, ele é do tipo mais conservador. Porque, mas não é normal, Rafael, comprou um imóvel, não tem que ter a matrícula? Nem sempre. Eu me atrevo a dizer que grande parte dos negócios imobiliários do país, as pessoas só querem a posse, né? Inclusive, tem gente que adquire posse para fazer uso capião depois. Então, quer dizer, significa que não ter a matrícula, isso é impedimento de fazer um negócio imobiliário? Não. Não é impedimento. Agora, dependendo do perfil do cliente, pode ser, né? Porque se o cliente quer matrícula, querem ver um mercado que, uma cidade famosa, tradicional, e que a prática é não ter matrícula, a ilha de Florianópolis. Tu vê uma capital, né, do país, e lá é muito comum negócios imobiliários sem matrícula. Aliás, lá é estranho ter matrícula, por incrível que pareça, né? É uma peculiaridade daquele mercado. Então, quer dizer, para eles nem é
talvez nem seja considerado um cara arrojado o sujeito que compra um imóvel lá sem matrícula. Lá eles pedem só a cadeia dominial. Quando o cliente, por exemplo, tipo esse de holding aí que o colega mencionou, né? Quando o cliente ele é um cliente recorrente, que ele compra e vende imóveis na patrimonial dele, tá? Ou às vezes até uma construtora, incorporadora, né? Às vezes também nos procura para ser cliente, e ela tem essa recorrência, a gente utiliza o sistema de mensalista. Né? O que é mensalista? Mensalista é o sujeito que tem recorrência de serviços e ao invés de tu ficar orçando toda vez que ele for para o teu escritório um próximo trabalho, um contrato, outro contrato, uma análise, outra consulta, ao invés de ficar fazendo essas... Né, cada vez que a pessoa te procura você fazer um orçamento novo, você estabelece um valor mínimo mensal. Então, como é que eu costumo fazer isso? Eu faço o valor mensal, que daí eu tento identificar mais ou menos dentro do perfil do cliente o que é que ele precisa, descrevo isso no contrato, e também incluo, porque é muito legal a gente ter essa expectativa, um bônus, que seria um honorários de êxito, para quando o cliente tiver vantagem nos resultados. Aí, claro, o êxito acaba sendo menor quando o cliente é mensalista, porque ele já está te remunerando mensalmente, né? Então, o que você faz? Você cobra o mensalista e quando ele tiver alguma vantagem de cobrança, você pode atribuir lá 10% ao invés dos 20% que normalmente você cobraria. Né? Ou quando ele deixa de pagar uma conta, às vezes tu defende ele, né, numa defesa para... Alguém estava tentando cobrar do teu cliente alguma coisa e você né, desfaz essa cobrança, você vence essa ação do cliente mensalista. Aí, normalmente, quando é para inverter a lógica, aí normalmente a gente cobra 5%. Tá? Então, uma dica que eu dou para vocês, né, esse do cliente mensalista é bem interessante. Qual é o valor da hora técnica, Rafael? Cada advogado faz o valor da hora técnica que ele entende que é adequado. Né? Eu conheço colegas que cobram desde R$50 hora técnica, 100, R$150 hora técnica, até outros que cobram, né, meio salário mínimo, às vezes até um salário mínimo hora técnica. Tá? Isso depende muito, né, da comunidade onde ele atua, né, do ambiente de negócio que ele frequenta, do nível do cliente que ele está atendendo, etc. e tal. Tá? Uma coisa também que normalmente as pessoas me perguntam é o seguinte: Rafael, mas nós não temos que cobrar sempre a mesma coisa, né? Eu vou cobrar mais caro de quem tem mais dinheiro, mais barato de quem tem menos dinheiro. É correto isso? Eu digo o seguinte, não só é correto, como isso tem que ser observado. Por quê? Porque quando o advogado está prestando um serviço, né? Tu viu que o Jefferson estava falando ali, ele participou da negociação de um sítio. Aí imaginemos que esse sítio aí custasse R$150 mil, tá? Vamos supor isso, tá? Ele não me disse nada, eu não sei. Mas se esse sítio custasse R$150 mil, e se a semana que vem, né, ele fosse procurado por uma outra pessoa para fazer uma análise de uma compra de R$1,5 milhão, tá? O trabalho que ele iria executar seria muito parecido. Porém, a responsabilidade técnica dele aumentou, porque o valor patrimonial envolvido é superior. Né? E isso pode ser levado em consideração, Rafael? Pode e deve ser levado em consideração. Então não é que o cara, vou tirar vantagem, vou cobrar mais porque o sujeito tem mais condições, vou cobrar menos porque tem menos condições. Não tem nada a ver isso, tá? A questão é que nós temos responsabilidade técnica e a nossa responsabilidade técnica vai aumentar de acordo com o valor econômico envolvido. Se o que eu estou dizendo não fizesse sentido, por que as custas judiciais aumentam cada vez que o valor da causa é superior?